começar, então, a segunda parte dessa apresentação sobre Gaudete Domino, o documento do Papa Paulo VI, que saiu em 1975. Na primeira parte, nós falamos um pouco sobre o Papa e a situação no mundo, na Igreja. Lembramos o juramento antimodernismo de 1910, que foi, nessa época, suspenso. Depois falamos do preâmbulo, né, que é do início, aí botando também um contexto mais próximo, né, o ano jubilar, a convocação do ano jubilar de 1975, né, que o Papa havia feito, e essa exortação apostólica paterna com benevolência de dezembro de 74, ou seja, na véspera do Ano Santo, onde o Papa falava das divisões internas da Igreja, né, ameaçando a integridade da fé. Tudo está no contexto desse documento, que ele menciona no preâmbulo. Depois entramos no primeiro ponto, que é a necessidade de alegria no coração de todos os homens. E aí o Papa fala da alegria do Criador, fala do senso religioso, que é justamente isso que vem no coração de todo mundo, uma necessidade, uma demanda por beleza, verdade, justiça, bondade, né? Todos nós temos fome dessas coisas, isso é inato em nós. E depois fala como a sociedade técnica frustra, né, muitas dessas necessidades mais essenciais que Deus colocou no coração dos homens, justamente para que o procurem, né? Os remédios que o Papa dá para essa situação, 3 ordens de remédio. Ordem política, né, que são coisas para melhorar a condição de vida da população, né? Então, essas ações aliviam um pouco a carga, né, do ser humano que está muito abatido, né, num mundo cheio de demandas e que ele não consegue atender. Depois ele fala remédios de ordem cultural, que é reaprender na nossa vida, no cotidiano, saborear as alegrias, as coisas boas que nos acontecem, a gente valorizar mais isso e comemorar isso melhor. Aí me vem até para contar uma experiência, né? Recentemente, minha mãe teve que botar um marca-passo e nós fomos ao Rio, assim, de urgência, e lá fomos visitar o irmão da minha esposa, o Pedro. Estando lá, eles estavam mostrando vídeos de aniversário, né, de quando a filhinha deles tinha 3 anos de idade. 3, 4 anos de idade. Porque o filho dela, hoje, estava fazendo, naquela ocasião, tinha feito 4 anos de idade. Então, já bastantes anos passados, a gente estava revendo lá atrás. E foi muito interessante para mim ver a festinha dos 3 anos de idade. Eu fiquei surpreso, porque todo mundo estava numa animação tão grande, né? Os pais com as crianças brincando o tempo todo, dançando e tal. Depois veio para a festa dos 4 anos de idade, totalmente diferente. De um ano para o outro, perdeu-se. Por quê? Eu perguntei o que houve. Não, é que no outro ano eles contrataram as recreadoras da escola, né, as professoras, para animar a festa. Acabou aquele clima de todo mundo junto, adultos e crianças, todo mundo se divertindo. Acabou os adultos sentados e as crianças com aquelas atividades, né, que devem ser as mesmas que eles fazem na escola e tal. Acabou. Então, me chama a atenção isso, né? Como é que a gente, de repente, perde a maneira de fazer uma coisa, né, que poderia nos encher de alegria, né? E fica uma coisa chata, às vezes maçante, ou pelo menos muito menos alegre do que era antes. Então, tem a ver isso que o Papa fala aqui, da gente... deixa eu abrir de novo aqui, da gente, na nossa cultura, recuperar como celebrar as conquistas, as felicidades, as coisas boas da vida, né, que acontecem
né? Mesmo nas situações mais difíceis que a gente está vivendo, tem aqueles momentos que são saborosos, e às vezes a gente não saboreia. Temos que reaprender. E aí ele fala dos problemas, os remédios de ordem cultural, né? E aqui ele fala, tem 3 aspectos aqui. Primeira coisa que ele fala, o homem na sua própria alma, que se encontra desprovido para poder assumir os sofrimentos e as misérias do nosso tempo. Né? Então, é um homem desprovido, né? Ele está sem condições, a alma dele não consegue, né, assumir os sofrimentos e misérias do tempo. Todo o tempo tem sofrimentos e misérias. Mas tem gente preparada. Tem momentos em que nós estamos preparados e atravessamos aqui, suportamos aqui. Mas quando você não está preparado, você não tem condições para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos e tudo que acontece, você sucumbe. É disso que ele está falando. Elas provocam nele um desalento tanto maior, quanto mais ele sente que lhe escapa o sentido da vida. E na medida em que ele não está seguro de si mesmo, nem da sua vocação e dos seus sentidos transcendentes, seu destino transcendente. As coisas ficam tão, uma expressão moderna, ficam embaçadas. Embaça. A pessoa não vê mais. Né? Que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido disso? Aonde me leva isso? Isso me faz lembrar agora do Viktor Frankl, né, que fez aquele estudo lá no campo de concentração, né, ele psiquiatra, né, observando qual era a pessoa que conseguia enfrentar aquela barbárie. E ele dizia, as pessoas que tinham um sentido, tinham algo esperando por eles. Eles tinham um porquê. Né? Essas pessoas conseguiam sobreviver. Então, essa perca do sentido arrasa o ser humano. Se ele não vê um sentido para as coisas que ele está passando, acabou. Então, é interessante isso que o Papa fala. Ele vê naquele tempo e a gente vê no nosso tempo essas mesmas questões. E ele continua dizendo que o homem desacralizou o universo e agora a humanidade. Ele, algumas vezes, cortou mesmo o liame vital que unia a Deus. Né? Aquilo que é a presença de Deus, como é que a gente fala, né, do sagrado presente na realidade, que o homem perde, que o homem rompe com essa ligação com Deus. Tudo remete a Deus, mas de repente esse Deus some e nada mais está te falando de Deus. Os valores dos seres, a esperança, para ele, não se acham suficientemente assegurados. Deus parece-lhe algo abstrato e inútil. Sem que ele o saiba exprimir, o silêncio de Deus pesa-lhe. Sim, o frio e as trevas encontram-se, antes de mais nada, no coração do homem que experimenta a tristeza. Não tem mais uma mágica, um encantamento, um brilho. Né? Esse brilho de Deus nas coisas, na vida. Tudo perde o colorido. O mundo sem Deus. E aí o Papa nos fala da presença de Deus, que é o remédio, né, para essa situação. Será, portanto, mediante um tornar-se presente a Deus, principalmente tornar-se presente a Deus, reencontrar essa presença de Deus. E, a partir daí, como consequência, afastar-se do pecado. Só assim que o homem poderá entrar na verdade, na alegria espiritual. Então, esse movimento de encontrar Deus presente, e nesse encontro com Deus, mudar de vida, deixar as coisas erradas. A carne e o sangue são, sem dúvida, incapazes. O Papa vai dizer,
Nós, sozinhos, humanamente, isso não acontece. Mas a revelação pode abrir essa perspectiva. E a graça pode operar esta conversão. Eu achei linda essa frase. Né? A revelação abre a perspectiva. Então, nós temos que ter, né? Ouvir Deus, a revelação, tudo que Deus nos conta, tudo que é a revelação. E aí, a partir do que a revelação mostra, nós desejamos ir naquele caminho. E aí a graça te leva. Aí vem a graça e te leva. Não é porque nada se faz sem a nossa liberdade. Por isso eu preciso da revelação para desejar aquele bem verdadeiro. E aí a graça nos leva até lá. Então eu achei muito... Diz bastante essa frase. Bem, então essa é o remédio de ordem cultural, né? E essa revelação de Deus é onde a gente vai. Apenas um passant aqui, vendo essas coisas, me fez lembrar de alguns estudiosos atuais, né, falando de como a Europa, principalmente, decaiu a sua vida, né, a vida do povo, né, mas também nos Estados Unidos, uma degradação, né, e um acirramento de ânimos, né, a palavra que resume, né, esse clima espiritual, né, que reina é uma sociedade dominada por ressentimento. Essa é a palavra que meio que traduz essa situação dos corações, né, com raiva, magoados, ressentidos, culpando sempre, procurando alguém para culpar, é a culpa do sistema. Então você começa a detonar com tudo, né? Com todo o teu passado, com todo... Você, né, vai numa raiva incontida, ressentido. E porque está ressentido, então se acha no direito de destruir tudo. O contrário disso. Né? Um pensador fala, o contrário disso, qual é a coisa avessa disso? Né? É gratidão. É um coração agradecido por tudo que ele recebe, por tudo que é de bom. E isso é o contrário desse ressentimento. Então, é essa gratidão que seria, vamos dizer, o antídoto para esse espírito de ressentimento que vem dominando a sociedade, principalmente o Ocidente. Né? Eu só comentando aqui que esse ressentimento, alguns traços dele, é a ostentação da virtude, né? Que a pessoa quer se mostrar sempre, né, boa e correta e tal, os outros são horríveis. Né? Então, se você usar máscara, 2 máscaras, e toma uma série de cuidados, você mostra para todo mundo que você está, né, defendendo as coisas e tal, então você é bacana. E quem não faz que nem você é um inimigo horroroso que deve ser exterminado. E daí o justiceiro social, né? O sujeito que quer botar regra, dizer como é que está tudo, tudo tem que ser, se não é do jeito dele, tem que exterminar, tem que lacrar, tem que... Isso, vamos dizer, são peculiaridades na nossa época desse mesmo espírito que já, né, na época desse documento, de um homem triste, uma sociedade triste, né? E essa tristeza hoje vira raiva, né? Ressentimento. Bem, mas aí vamos... A revelação e a graça é o que nos ajuda a enfrentar e sair disso. Aí, o anúncio da alegria cristã no Antigo Testamento. Então, o Papa vai falar do Antigo Testamento. E aqui ele retoma aquela definição que eu destaquei no início do que seria essa alegria cristã que ele está propondo como sendo a vitória sobre toda essa situação do mundo. Por essência, a alegria cristã é participação espiritual na alegria insondável, conjuntamente divina e humana, que está no coração de Jesus Cristo glorificado. É participar
da alegria que está no coração de Jesus. Glorioso. Tem uma alegria lá e eu participo dela. É disso que a gente está falando. Como a vitória sobre esse estado do mundo. E aí ele fala que logo que Deus Pai começou a manifestar na história o seu benévolo desígnio, que ele de antemão estabelecera em Jesus Cristo, para o atuar depois na plenitude dos tempos, começa a anunciar-se esta alegria, misteriosamente, no seio do povo de Deus, se bem que sua identidade não seja ainda desvendada. Então, já no Antigo Testamento, na vida do povo de Deus, né, nas revelações que são feitas, né, pelos profetas, né, pelos legisladores, né, então, tudo ali já aparece na vida daquele povo os sinais. Então, o nascimento de Isaac, a gente lembra, a alegria, o riso, né? Quando ela engravidou a Sara, né? O próprio nome Isaac, a libertação e restauração de Israel, então, libertação do Egito para fazer uma festa no deserto, a conquista depois da terra prometida, né? E tudo isso vira festa, vira celebração, vira causas de alegria. E, de alguma forma, isso tudo está ligado a essa alegria que está no coração de Jesus. Já de alguma forma, indica. E a promessa messiânica, a promessa, né, de um destino, de um sentido, né, que é a vinda do Messias para o povo eleito, que eles aguardam, também é uma alegria messiânica, uma alegria de Cristo, a alegria de Cristo acontecendo naquele povo. Jesus vai dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Se alegrou. Então, há uma repercussão de Jesus para trás, né? Eu comentei aqui que tem a evolução das festas, né? Os povos primitivos é comum às festas cósmicas, que estão ligadas à natureza, aos ciclos da natureza. E aí, principalmente, as festas de colheita, né? Também dos rebanhos, né? Das crias. Tudo isso era festejado, isso é comum. Né? Mas uma coisa que começa a acontecer em Israel é as festas por conta de eventos históricos. Não é mais uma coisa assim geral da natureza, mas um momento que acontece. A libertação do Egito, a Páscoa. Isso passa a ser a grande festa. E o momento em que Moisés dá a lei, né, que eles celebram o Pentecostes, a entrega da lei. É muito interessante ver isso. Como é que era uma festa de colheita e passa a ser uma festa de uma ação de Deus, de uma presença de Deus na história deles. Então, é uma evolução do relacionamento. E para lá da história, né, também a escatologia, né, que é o destino futuro. Né? Então, também nas festas começa a acontecer isso. Mas eu trouxe para nós, né, tem que ver o meu tempo aqui, mas eu trouxe para nós, só para a gente entrar um pouco no sabor de como os judeus vivem isso que eles receberam de Deus. E eu acho importante a gente olhar para isso. É bom nós, cristãos, entendermos que a vida da igreja, né, não parte do zero. Nós partimos de Israel, partimos do legado do povo da antiga aliança. Jesus diz: eu não vim anular nada, vim cumprir. Nós prosseguimos com uma bagagem, né? Partimos de algo que já tinha e continuamos isso, né? E planificamos. Né? Então é bom conhecer, né, esse ponto de partida. Então estou trazendo esse livro, né, de um rabino, né, esse livro é dos anos 50, né, e
E ele fala sobre o sábado, o Shabá, seu significado para o homem moderno. É muito lindo isso aqui. E eu acho que nos ajuda a saber, porque é uma das instituições fortes, né, até hoje, do povo judeu. Né? Temos 7 dias na semana, mas 6 dias é aquele dia que você cuida das criaturas. Você está ocupado com as criaturas. No 7º dia, você vai se ocupar com a criação das coisas. Então, você tem 6 dias para se ocupar das coisas, né? Das coisas criadas. No 7º, a criação das coisas. Você deixa os afazeres todos, ficar preso às coisas, para se prender à criação dessas coisas. É o sábado. Então, é interessante a gente pensar em relação ao nosso domingo. E não é, o que eu vou ler aqui não é literatura. Né? Nós moramos lá no Rio uma época, num apartamento, e no primeiro andar, no térreo, tinha um apartamento que era alugado por uma família judaica observante. Por que eles alugavam esse apartamento? Eles não moravam ali, né? Mas eles vinham para lá toda sexta-feira, né? E ficavam lá porque a sinagoga ficava a menos de 2 quarteirões. Né? E o ideal para o judeu é não ter que se deslocar, você não vai ter que fazer viagens. Né? Então, você tem a distância de um dia de sábado, né? Que é a massa. Né? A partir daí, você já não está fazendo sábado. Né? Então, para viver o sábado, eles vinham para lá. E sexta-feira à noite, né? Na noitinha, quando escurece, né? Vai começar o sábado, porque para o judeu começa na noite. Então, termina a sexta-feira quando escurece. E aí já vai começar o sábado. E eles têm essa celebração que está comentada aqui, que as mulheres são as responsáveis. Elas acendem as velas. Acendem velas na casa toda. A gente passava ali na servidão, ali do lado, dava janela para eles, a gente via lá, na sexta-feira, eles acendendo as velas. Né? Eles arrumavam a casa e acendiam as velas. Né? Tem a hora certa, hoje tem até um aplicativo que eles sabem em cada local qual é o horário que está escurecendo, né? Se no meio de uma cidade cheia de prédio, onde é que o sol já se pôs ou não, né? Mas para saber a hora certa de acender as velas. Então, isso a gente viu acontecendo. Então, deixa eu ler para vocês, que é muito, muito bonito. Né? Por 6 dias da semana, o espírito fica sozinho, negligenciado, abandonado, esquecido. Trabalhando sob tensão, assediado por preocupações, enredado em ansiedades, o homem não tem cabeça para a beleza etérea, mas o espírito está à espera do homem para unir-se a ele. Chega então o 6º dia. A ansiedade e a tensão dão lugar à excitação que precede um grande acontecimento. O Shabá ainda está longe, mas o pensamento de sua chegada iminente provoca no coração da pessoa um anseio apaixonado de estar pronto e ser digno de recebê-lo. É um dever de cada homem ser extremamente zeloso em efetuar os preparativos para o dia do Shabá, estar disposto e atento como alguém que foi informado, estar a rainha a caminho de sua morada, hospedar-se, ou que a noiva e todo o seu séquito estão chegando à sua casa. O que iria fazer esta pessoa? Haveria de se rejubilar muito e exclamar: que grande honra! Eles me dão ao virem se hospedar sob meu teto. Ele diria a seus criados: arrumem a casa, limpem-na e ponham-na em ordem, preparem as camas em honra dos que chegam, e eu irei comprar pão, carne e peixe, tudo o que eu puder obter em honra deles. Esse homem ocupar-se-á ele próprio na preparação da comida do Shabá, mesmo que tivesse 1000 empregados. Então, quem é maior do que o Shabá, que é tanto noiva quanto rainha, e que é chamado de deleitável? 1000 vezes mais deveria o próprio dono da casa se ocupar com a feitura dos preparativos, mesmo que tenha uma centena de criados. Tal era a prática do Rabi
Yehudá de Ben-Yah, às vésperas do Shabat, traziam-lhe uma bacia cheia de água quente, na qual lavava o rosto, as mãos e os pés. Depois envolvia-se em vestes brancas de algodão franjado e ficava sentado. E parecia-se um anjo do Senhor das hostes. Quando Rabi Amuná, o ancião, costumava sair do rio no entardecer da sexta-feira, depois de tomar seu banho, costumava descansar um pouco à margem, erguendo os olhos em contentamento. Dizia que ficava ali sentado a fim de contemplar a vista jubilosa dos anjos celestiais ascendendo e baixando. A cada advento, o Shabat lhe dizia: o homem é carregado para o mundo das almas. Feliz aquele que se dá conta dos mistérios do seu Senhor. Quando todo o trabalho cessa, as velas são acesas. Assim como a criação começou com a frase haja luz, do mesmo modo, a celebração da criação deve começar com o acender das velas. É a mulher que introduz na alegria e instala o mais delicado símbolo, a luz, para dominar a atmosfera do lar. E o mundo torna-se um lugar de repouso. A hora chega como um guia e eleva nossas almas acima dos pensamentos usuais. Pessoas se reúnem para saudar a maravilha do sétimo dia, enquanto o Shabat emite sua presença sobre os campos, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. É um momento de ressurreição do espírito dormente em nossas almas, refrescados e renovados, vestidos com trajes festivos, conversas velas buchuleando sonhadoramente as expectativas inefáveis, as intuições de eternidade. Alguns de nós são dominados por um sentimento como se quase tudo que diriam fosse como um véu. Não há grandeza suficiente em nossas almas para sermos capazes de desmaranhar em palavras o nó do tempo e da eternidade. A gente gostaria de cantar por todos os homens, por todas as gerações. Algumas pessoas cantam o mais magnífico de todos os cantares, o Cântico dos Cânticos. Que antigo apego, que acúmulo de alma derramado de seu canto. É um canto de amor a Deus, uma canção de paixão, nostalgia, eterna apologia. E aí ele traz um trecho do Cântico dos Cânticos. Coloca-me como um sinete sobre o teu coração. Coloca um sinete sobre o teu braço, pois o amor é forte como a morte. O ciúme é cruel como a sepultura. Os carvões resultantes são carvões de fogo. A mais veemente labareda. Muitas águas não conseguem extinguir o amor, nem podem as inundações afogar. Um pensamento varreu para longe a praça do mercado. Há uma canção no vento e alegria nas árvores, o Shabat chega. Chega ao mundo espalhando um cântico no silêncio da noite. Eternidade profere um dia. Onde estão as palavras que poderiam competir com tal poderio? A voz do Senhor paira sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade e desnuda a floresta. Em seu templo todos dizem glória. Todos nós saímos para saudar a rainha, para receber a noiva com canções. Vem amado ao encontro da noiva, vamos e saudemos o Shabat. Sião está em ruínas, Jerusalém jaz na poeira. Durante a semana toda apenas esperança de redenção. Mas quando o Shabat está adentrando o mundo, o homem é tocado por um momento de real redenção. Como se por um instante o espírito do Messias se movesse sobre a face da terra. Relicário do rei, cidade real, ergue-te, emerge de tuas ruínas. Tempo suficiente habitaste no vale das lágrimas. Sacode tua poeira, ergue-te, veste teus trajes gloriosos, meu povo. Não fique envergonhado, nem confuso. Por que estás deprimido? Por que te lamenta? Os aflitos do meu povo terão abrigo em teu seio. A cidade há de ser reconstruída em seu antigo sítio. Teu Deus rejubilar-se-á contigo, como o noivo se rejubila com sua noiva. Antes da última estrofe, a congregação se ergue e se volta para o Oriente, como um sinal de boas-vindas ao convidado invisível.
Eles todos curvam suas cabeças em saudação. Vem em paz, coroa de Deus, vem com alegria e regozijo. Entre o povo fiel e querido, vem, amado meu, ao encontro da noiva. O Shabbat chega como uma carícia, varrendo para fora o medo, o sofrimento e as memórias sombrias. Já é noite quando o júbilo começa, quando da alma vem em visita aos nossos ossos mortais, um excedente embelezador de alma, e aí deixa-se ficar. Nós não sabemos como agradecer e dizer. Com sabedoria tu abriste os portais do firmamento, tu mudastes os tempos, tu fizestes as trevas rolarem em fuga diante a luz. Tu fizestes a distinção entre o dia e a noite. Mas há algo maior do que a maravilha do mundo, o Espírito. Em seu mundo sentimos sua sabedoria, em seu Espírito vemos seu amor. Com amor eterno, tu amastes a casa de Israel. A Torá, a Mistov, as leis, os julgamentos tu nos ensinastes. Possas tu jamais retirar de nós o teu amor. Então ouvimos novamente a palavra de Moisés, instando-nos a aprender como corresponder ao amor divino. Tu deves amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Então é isso, né, que eu trouxe para a gente ter uma ideia de como o povo da antiga aliança tem as primícias, tem começo, sim, do que na plenitude dos tempos, né, nós recebemos e conhecemos, que é o nosso Senhor Jesus. Então, ali a gente já vê que tem uma alegria ali sobrenatural, espiritual, misteriosa, grandiosa. Mas aí vamos adiante. Jesus causa da alegria. Alegria, né? Jesus chega causando alegria. Né? Ele chega causando. Na encarnação, né? Alegra-te, cheia de graça. Então, o anjo já fala assim, alegra-te. Já chega, o anúncio já chega com uma palavra de alegria. A primeira palavra do anjo, alegra-te. Alegria no Natal, os anjos cantando lá. Uma grande alegria para todo mundo. Na alegria para Isabel e João Batista na saudação da Virgem, na visitação. A criança exultou de alegria. Alegria de Maria no Magnífica, né? Todas as gerações me proclamaram bendita. A alegria de Simeão, né? Na apresentação do templo, meus olhos viram a salvação. Que alegria esse senhor sentia naquele momento. A alegria dos doutores no templo, né? Quando Jesus perguntava as coisas para eles, estavam maravilhados. Então, Jesus chega causando alegria. Depois vemos, o Papa fala das alegrias humanas de Jesus, que a gente vê nos evangelhos, sabe? A admiração pela natureza, a alegria da colheita e da pesca, a alegria de encontrar um tesouro, a alegria de encontrar um bem perdido, a alegria do banquete das bodas. Ele fala dessas alegrias que ele conhece ali, né? Alegria com as crianças, alegria com os amigos, com os convertidos, alegria com os curados e libertos. Né? Ele mostra essa alegria. Né? E a alegria de gratidão ao Pai que cuida dos pequenos. Né? Então, essas alegrias de Jesus a gente precisa conhecer. Essa é a alegria que a gente está atrás, que se manifesta aí. Mas o Papa vai. A alegria de Jesus como amado do Pai. Quer dizer, todo esse ânimo de Jesus alegre ali, lidando com o povo, tem um segredo interior. E aqui neste ponto é preciso captar bem o segredo. O segredo da alegria insondável que está em Jesus Cristo e que lhe é próprio. E é João quem mais fala disso, levanta um pouco o véu sobre esse segredo. Quando do seu batismo, nas margens do Jordão, esse amor presente, desde o primeiro instante de sua encarnação, é manifesto. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Esta certeza era inseparável da consciência de Jesus. Era uma presença que nunca o abandonava. Então, a relação dele com o Pai
É que o Papa está dizendo que é o que está como um alicerce desse caminhar no mundo com alegria e ver as alegrias. E curtir as alegrias como um sinal de algo transcendente que se manifesta aí, que Deus está dando. E essa relação com esse pai que não o abandona, né, na verdade, a fonte da grande alegria de Jesus. E aí ele vai citar muito João, né? Uma presença que nunca abandona. É um conhecimento íntimo que o enche completamente. O Pai conhece-me e eu conheço o Pai. João 10, 15. Uma permuta incessante. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. João 17, 10. Tudo que é de um é do outro. Estou no Pai e o Pai está em mim. Habitação recíproca. O Pai otorgou ao Filho o poder de julgar, bem como de dispor da vida. Em retribuição, o filho consagra ao Pai um amor sem limites. Então o Pai entrega as coisas para o Filho e o Filho se devolve ao Pai. Eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Ele faz sempre aquilo que é o agrado do Pai. Isto constitui o meu alimento, ele vai dizer. A sua disponibilidade vai até o ponto de dar a vida humana e a sua confiança até ao viver na certeza de retornar ao Pai. Meu Pai me ama porque eu dou a minha vida. E para retomá-la depois. Nesse sentido, ele se regozija pelo Pai. E nisso, ele diz, não se trata para Jesus de uma tomada de consciência efêmera. É a repercussão na sua consciência de homem do amor, daquele amor que ele experimentou desde sempre como Deus, no seio do Pai. Tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Isso remete a um debate, né, uma reflexão que a gente tem feito no WhatsApp do Instituto, né, sobre essa repercussão na consciência humana de Jesus, da sua relação filial eterna como Deus, como divindade, como diante do Pai. Esse eterno, né? Me amastes antes da fundação do mundo. Um amor. Existe aqui uma relação de amor incomunicável, que se confunde com a sua existência de filho e que o segredo da sua vida trinitária. O Pai aparece aí como aquele que se dá ao Filho sem reservas nem intermitências, num impulso de generosidade jubilosa. E o Filho como aquele que se dá do mesmo modo ao Pai, com um impulso de gratidão alegre no Espírito Santo. Isso é a Santíssima Trindade. Esse doar-se do Pai ao Filho e esse retribuir do Filho ao Pai. Um doar-se totalmente, um retribuir totalmente, um esvaziar-se totalmente, de um no outro, né? Do Pai no Filho, do Filho no Pai. Isso tudo no poder do Espírito Santo. Essa alegria, né, que Jesus tem como Filho do Pai, participante da Trindade. Os discípulos, bem como todos os demais que vierem acreditar em Cristo, são chamados a participar nesta alegria. Jesus deseja que eles tenham em si próprios a sua mesma alegria em plenitude. Então, essa alegria que Jesus tem, Jesus quer que nós tenhamos. Ele quer isso para nós. E aqui tem João 17, 13. Agora, porém, eu vou para junto de ti e digo estas palavras, estando ainda no mundo, para que tenham em si a minha alegria em plenitude. É isso que Jesus quer, que a gente tenha a alegria dele em plenitude. A dele. Eu lhes dei a conhecer teu nome, dar-lhe-ei a conhecer ainda, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu esteja neles. Ele quer estar em nós, com a sua alegria. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. Então, é bem claro, Jesus deseja que essa alegria nós tenhamos. Essa alegria de permanecer no amor de Deus começa já aqui, a partir deste mundo. É a alegria do reino de Deus. No entanto, ela é concedida enquanto se percorre ainda um caminho íngreme, caminhada que requer uma confiança total no Pai e no Filho. E, ao mesmo tempo, uma preferência dada ao reino.
São condições que o Papa está indicando aqui para essa alegria, para a gente ter. Como é que ela é dada? Ela é dada de uma maneira. Né? A mensagem de Jesus promete, antes de todas as outras alegrias, esta alegria exigente. Não começa tal mensagem precisamente pelas bem-aventuranças, e aí ele vai dizer: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais, porque é a vez de rir. Então, há uma alegria, uma bem-aventurança, uma felicidade, mas com uma dificuldade. Dentro de uma dificuldade. Que requer, então, essa confiança plena que o Papa falou. A alegria da ressurreição. O próprio Cristo, misteriosamente, para desenraizar do coração humano o pecado de autossuficiência, ao mesmo tempo que demonstra para com o Pai uma obediência filial sem divisão alguma, aceita morrer pela mão dos ímpios, morrer sobre uma cruz. No entanto, o Pai não consentiu que a morte o retivesse em seu poder. A ressurreição de Jesus é o selo colocado pelo Pai sobre o valor do sacrifício de seu Filho. É, ademais, a prova da fidelidade do Pai, de acordo com o voto formulado por Jesus antes de iniciar a sua paixão. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E desde então, Jesus está vivo para sempre na glória do Pai. O Pai atende, corresponde às expectativas de Jesus. E essa glorificação do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Assim sucede que neste mundo a alegria do reino, tornada realidade, não pode brotar senão da celebração conjunta da morte e da ressurreição do Senhor. Então sempre tem esse aspecto de morte e ressurreição, de fidelidade, de obediência, de submissão, de morrer a si mesmo, tomar a cruz, e ao mesmo tempo de ressurreição, de receber do Pai. Receber do Pai. Então, dar-se todo e receber tudo do Pai. É caminhar para dentro da Trindade, daquela relação do Pai com o Filho. Alegria pascal é o aspecto continuando, é um aspecto paradoxal da condição cristã que ilumina de maneira singular da condição humana, considerada em geral. Nem as provações, nem os sofrimentos são eliminados deste mundo, mas tais coisas assumem um sentido novo sob a luz da certeza de que podem ser participação na redenção operada pelo Senhor e meio para vir a compartilhar sua glória. Então, os sofrimentos, as dificuldades são caminho para ajudar a redenção e para chegar na glória. Baseado nisso, que o cristão sujeito, embora às dificuldades da existência comum, não se vê reduzido a ter de procurar seu caminho, estou perdido, não sei para onde. Não, a gente vai por aí mesmo, Não, nem ver na morte acabar das suas esperanças. Como anunciava efetivamente o profeta, o povo que caminhava na escuridão viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região tenebrosa começou a brilhar a luz. Como é grande o júbilo que causaste e enorme a alegria. Dessa luz que faz os sofrimentos, as dificuldades dessa vida ter um sentido, ter um destino. Que está na certeza de quem nos fez, para quem nos fez. O conhecido Exultete, o hino pascal, falar disso, aí ele traz aqui um trecho. Essa é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia, e a escuridão é clara como a luz. Essa noite santa afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Ó noite ditosa em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Isso a gente canta no nosso sábado santo, na noite do sábado santo. Na verdade, do sábado para o domingo.
Ó noite jubilosa. Aí ele vai falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala algumas coisas, mas eu achei interessante para nós pegar direto o que ele está falando, está muito em João. Então, eu tirei alguma coisa aqui de João 14 e João 16. João 14, versículo 16 a 20. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e está em vós. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, esse estar de um no outro. Assim como Jesus está no Pai, o Pai em Jesus, Jesus está em nós, nós estamos em Jesus. E isso, quando o Espírito nos foi dado para isso, o Espírito que o mundo não recebe, o mundo não conhece, o mundo não é capaz. Há um Espírito, né, que nos deve levar a uma grande gratidão. Por isso que nós recebemos de Deus, que o mundo não sabe, não conhece. Vejam quantas vezes ele vai falar de alegria. Versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito nos traz o que é de Jesus. Né? Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. A paz de Jesus. É essa paz, não é uma outra paz. É a de Jesus que ele nos dá. E é essa que a gente quer. É essa que realmente a gente precisa e resolve. Não a madeira que o mundo eu adoro. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele está dizendo, você se alegra que Jesus vai para a glória, humanamente. Ele já tem a glória, como eterno filho, mas como humano, estar na glória. Ele diz para vocês têm que se alegrar que eu estou indo. Então, a alegria nossa na festa da ascensão do Senhor tem que ser enorme, né? E na festa de amanhã, que a gente está celebrando a Assunção de Maria, que ela vai para lá. Entrar nessa glória é grandioso demais. É para ficar muito alegre olhando essas coisas. A nossa humanidade. É o nosso destino, o nosso sentido. Depois João 16. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Me glorificará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Então, o Espírito nos dá o que é de Jesus. O que é de Jesus vem para nós, pelo Espírito. Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou sua hora, mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Uma alegria que ninguém pode tirar. Olha o que ele está dizendo. Você vai ter uma alegria que ninguém tira. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se perdirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos vai dar para vocês. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está falando dessa relação de receber do Pai como causa de uma alegria completa. O Pai está me... Você saborear o que o Pai te dá. Porque aí, depois do Papa falar dessa alegria de Jesus, que nós queremos receber e que o Espírito Santo traz para nós, e como ali vai pela graça,
Jesus vai falar da alegria no coração dos santos. E aí ele tem alguns santos, ele destaca a Virgem Maria, fala dos mártires, fala alguma coisa dos mestres do Oriente, os mestres do Ocidente. Depois ele vai falar de 3 santos muito queridos: Francisco de Assis, Teresa de Lisieux e São Maximiliano. Né? Então, claramente que a gente não vai ter tempo de cobrir aqui. Mas, antes de eu entrar nisso, queria só mostrar, já que a gente não vai poder entrar nisso aqui, para falar dos santos. Né? Eu tenho aqui... Assusta um pouco o tamanho do livro. 3 livros para falar desses 3 santos. Né? Bem, aqui está um livro. São Francisco de Assis. Porque a devoção aos santos precisa ser forte, intensa. E vem de conhecer. Né? E você não conhece por acaso. Você tem que ter um empenho, tem que estudar. Então, olha aqui, tudo isso é só sobre São Francisco. São biografias sobre a vida dele, os escritos dele. Né? Alguns escritos, quando tive a oportunidade, eu tinha separado para a gente ver aqui, que tem a ver com esse tema. Tem um bilhete do Francisco para o Frei Leão falando da perfeita alegria, que é algo que você não tem ideia, pelo menos a maioria dos cristãos não temos ideia do que Francisco estava falando nessa hora. Né? Mas, enfim, tem várias as bulas, as regras de vida dos franciscanos, enfim, tudo isso aqui é para você conhecer Francisco. Né? Uma outra parte aqui que eu tinha separado é quando ele está em contemplação, né? Em oração mística com Deus, né? E que ele diz: quem sois vós, quem sou eu? Vós, o Altíssimo, Criador do céu e da terra, eu, miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Essa oração de Francisco diante de Deus e contemplando a sua miséria e a grandeza de Deus. E essa é uma expressão perfeita para mim, pelo menos, do que é o verdadeiro temor de Deus. É isso, quem sois vós, quem sou eu? Bem, conhecer Francisco. Então, esse é um livro, né? Francisco de Assis, Os Escritos e a Biografia. Editora Vozes. Isso você consegue com facilidade. O outro santo que o Papa fala é Santa Teresinha. Aqui são as obras completas de Santa Teresinha. Né? Aqui não tem muita biografia, não. Boa parte disso são as cartas dela. Que preciosas, né? As cartas dela. Tem os manuscritos da vida dela, né? Que é a história de uma alma, os 3 manuscritos, inclusive eu separei aqui para a gente ler do 3º manuscrito, que tem justamente o trecho que o Papa se refere. Você não conhece Teresinha, né? Se você não lê um pouco disso. Então, quando o pai dela adoeceu, né? E a irmã dela, queridíssima, né? Que era a grande companheira dela, não pôde entrar para o Carmelo, por ter que ficar cuidando do pai. E ela tinha que escrever para essa irmã, animar essa irmã. Como é que ela fazia isso? Vai ler. Que preciosa carta. Que preciosa essas palavras de... Bem, é difícil para mim ficar falando sobre Teresinha, né? Porque é tanta coisa. Então, Maqui, então, você tem as obras completas dela para você ler. Eu recomendo de coração. O terceiro santo que o Papa vai falar é São Maximiliano Maria Kolbe. Está aqui. Os escritos de São Maximiliano Maria Kolbe. É volumoso, né? Isso é papel Bíblia. Isso é muita... Mas quem foi esse sujeito? Muitos sabem até o fim da vida dele no campo de concentração, isso é bem conhecido. Né? Alguns sabem do
do convento dele, lá no Japão, que sobreviveu à bomba de Nagasaki, né? Mas isso, um pouquinho. Né? A devoção dele à Imaculada, como é que isso se estabelece, se desenvolve? E toda a propaganda que ele faz da Imaculada, e do sucesso que ele tem, né, em promover a devoção à Imaculada. Né? Como é que. Bem, aí você vai ver as cartas dele, todo tipo de problema. Né? Ele tinha esse convento enorme, com um monte de coisa acontecendo, e tem todo tipo de carta aqui. Né? Ele tem que demitir, mandar embora um irmão que não tem vocação. Ele escreve a carta aqui, ó, meu caro, é o seguinte, os votos, você traiu o voto de obediência, você saiu sem pedir autorização, foi para casa. E, além disso, o voto de pobreza, que você pegou dinheiro para passagem que não era teu. Né? E ainda ouço que você tem problemas com o terceiro voto também. Então, você não tem vocação. Melhor que você fique né, fora. Né? Mas pensa tudo a Imaculada, que ela vai estar contigo, né? Se entregue a ela. Ele faz todo um incentivo para ele ir para a Imaculada. Porque esse homem não vivia, né? Ele não respirava sem ser pela Imaculada. É impressionante. Se você vai vendo carta após carta, situação a situação, né? E eu separei alguma coisa aqui dele para a gente ler, né? Até as últimas cartinhas, antes dele, quando ele é preso, né? Vai para Varsóvia, né? Então tem as cartas dizendo, oh, manda aí roupa, manda comida. Né? Ele, mais uns 4 que foram presos, estão em Varsóvia, tem essas cartinhas, deixa dessas coisas. E ele dizendo, oh, mas a Imaculada vai cuidar de tudo. E depois tem a última carta dele para a mãe, né? Tem só uma que ele tem, já em Auschwitz. Acabou de chegar em Auschwitz. Ele manda uma cartinha para a mãe. Última cartinha dele. Né? Mas tem uma coisa aqui preciosa que eu descobri aqui, que dá um pouco, talvez, o espírito com que ele estava quando ele fez aquele gesto no campo de concentração. Né, de tomar o lugar do outro, para morrer no porão da fome. Né? Como ele estava lá? Qual era o espírito dele? Né? Então, tem uma carta aqui que eu achei que ele abre o coração, falando para os irmãos, que se a gente puder, depois a gente lê. Mas quem quiser conhecer São Maximiliano Kolbe e como ele foi tão bem sucedido, o jornalzinho dele, Cavaleiro da Imaculada, né? Em N línguas, ele tinha a tipografia mais avançada da Europa. E era para todo. Ele queria o mundo inteiro para Maria. E ele não ia parar enquanto não tivesse. Pararam ele com a Segunda Guerra Mundial. O nazismo que precisou se levantar para acabar com esse homem. Impressionante. Olha, só para vocês, uma coisa que às vezes a gente se choca, né, com as dificuldades da nossa igreja, as contestações e tal. Bom, o que ele teve que enfrentar, né, para a coisa acontecer dentro da sua própria congregação? É enorme. Disputas e tal, politicagem e tal. Né? Puxa para lá, puxa o tapete e tal. E nas cartas você vai vendo como é que ele vai navegando nisso. Uma beleza. Bem, mas no tempinho que nos resta, quanto tempinho nos resta? Acabou o nosso tempinho? Então, só para fazer um finalmente aqui. Ele vai falar antes de falar desses santos, que a gente eventualmente quer comentar, ele fala de Maria. E o cântico de Maria, né, cheia de graça. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se alegra em Deus, meu Salvador. Essa alegria de Jesus está em Maria. Essa alegria que nós queremos, os santos têm. Essa alegria do coração de Jesus. Também vemos sua alegria na ressurreição e na assunção.
E aí tem a antífona de entrada para a Missa da Imaculada Conceição, que eu acho assim, fantástica, porque eles usam a alegria, eles falam da alegria como, acho que são 3 ou 4 sinônimos de alegria que ele usa nessa antífona. Né? E eu vou tentar cantar para vocês. Se ficar ruim, a Thaís depois corta, né? Porque eu não sei cantar. Mas eu não registro. Não. No Senhor me rejubilo com grande alegria, e minha alma em Deus exultará, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de sua joia. Obrigado, gente.